Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como pretensão que ela seja utilizada no dia 19 de agosto, da aula que vai das 13 às 13h45. É apenas uma aula, portanto, temos apenas 45 minutos para explorar o que está exposto aí. Esse vídeo faz parte dos elementos que compõem essa aula. Além do vídeo, contamos também com a utilização do grupo de WhatsApp, as interações, a utilização do livro didático e outros meios que dispomos e utilizamos diante desse período de pandemia e de ensino remoto. Temos como agenda para o dia de hoje a correção do exercício que tratava a respeito de triângulos e quadriláteros, especificamente um TD de revisão que a gente dividiu em duas partes, e aí a primeira parte foi passada na aula anterior, e hoje, além da correção dessa primeira parte, passaremos também aquilo que a gente chamou de parte 2, a segunda parte, que vai trazer essa revisão a respeito desse capítulo que tratava de triângulos e quadriláteros. Essa primeira parte acabou se detendo bastante na parte de triângulos, que é a parte inicial deste conteúdo. Então, portanto, iremos realizar a correção e tentar esclarecer ao máximo esse assunto. Depois, iremos fazer a segunda parte e aí sim concluiremos o nosso capítulo que trata a respeito destes assuntos. Um ponto importante a se evidenciar é que esse conteúdo é bastante visual, então eu peço a atenção de vocês quanto ao momento da explicação. Iremos explorar as figuras que estão nessa primeira parte do exercício, e aí é importante que tenha-se bastante atenção e, obviamente, durante a explicação, caso surjam dúvidas, depois desse momento que retornarmos ao grupo de WhatsApp, vocês tomem nota para que a gente possa tentar sanar da melhor maneira possível essas dúvidas, ok? Então, sem mais delongas, já iremos fazer a exploração das nossas questões. Lembrando que essa primeira parte trazia as questões do número 2 até o número 10, que estão apresentadas na página 153 do livro de vocês, tá bom? Então, não vamos nos demorar, analisemos logo aí a nossa segunda questão, que no caso é a primeira do trabalho, que pede o seguinte: ela diz que você determine as sentenças verdadeiras, e aí nós temos 3 sentenças apresentadas nessa segunda questão. A primeira sentença diz o seguinte: sendo congruentes os lados adjacentes, os ângulos retos, o ângulo reto de triângulos retângulos, pode-se afirmar que os triângulos são congruentes. Quando a gente estava estudando a questão da congruência de triângulo, a gente observou que existem alguns casos que garantem essa congruência. Então, vamos analisar com calma esse item A. Ele diz: sendo congruentes os lados adjacentes ao ângulo reto de um triângulo retângulo, pode-se afirmar que os triângulos são congruentes. Vejam só. A gente tem um triângulo que tem um ângulo reto e os lados adjacentes, ou seja, os lados que tocam esse ângulo, eles são também congruentes. E aí pede para você dizer se essa sentença é verdadeira. Essa sentença é verdadeira porque aí estamos tratando do caso de congruência lado, ângulo, lado. E aí, como esse caso de congruência está previsto nas congruências de triângulos, podemos afirmar que esse item aí, essa sentença é verdadeira, tá bom? Agora vamos para a sentença B. Na sentença B, a gente diz o seguinte: sendo congruente todos os ângulos de 2 triângulos, podemos afirmar que os triângulos são congruentes. Pessoal, lembrando a vocês, a gente não tem um caso de congruência de triângulo que fala nos 3 ângulo, ângulo, ângulo. Não tendo esse caso de congruência previsto, eu não posso garantir que esses triângulos aí são congruentes. Então, não posso garantir para vocês que essa sentença do item B é verdadeira, tá bom? Ela não é verdadeira porque só por os ângulos eu precisaria no mínimo de um lado aí para poder verificar se realmente esses triângulos são congruentes, tá bom? No item C, nós temos então a seguinte afirmativa:
Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo oposto e um ângulo adjacente, respectivamente congruentes. Sim, esse daí é verdadeiro porque a gente tem aí, nesse caso, o caso de congruência lá do ângulo oposto, que está previsto lá nos nossos casos de congruência. Então, a sentença C pode ser caracterizada como verdadeira, tá bom? Gabarito da segunda, A, verdadeira, C, verdadeira. B, não posso garantir que é verdadeira, então falsa, tá bom? A terceira questão vai trazer para a gente a seguinte situação. Ela diz, qual é a medida do ângulo ACD? Olha só que coisa interessante. Ele traz só uma figura, e aí você pode estar até se perguntando, né? Mas eu tenho só a figura, nada está me aparecendo aí. Na verdade, pessoal, está aparecendo sim. Olha quanta coisa interessante nós temos aí nesse desenho. Nós temos aqui o triângulo ABC, que é um triângulo equilátero, ou seja, tem os três lados iguais. Está aqui marquinha dizendo que os três lados são iguais. Se os três lados deste triângulo são iguais, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180, eu pego esse 180 e divido igualmente. Para que eu divido igualmente? Para eu saber qual é a medida desse ângulo, desse e desse outro aqui. Só desse triângulozinho aqui, ABC. Dividindo 180 para 3, eu vou ter como resultado 60. Então, esse ângulozinho aqui é 60. Esse ângulo é o ACD, ACD. ACD pega essa parte e essa segunda parte. Nós já sabemos que essa parte é 60, agora vamos identificar essa segunda parte. Esse outro triângulo aqui, BCD, ele é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais. E ele está tendo aqui um ângulo reto. Se ele é isósceles, galerinha, eu posso garantir para vocês que esses dois ângulozinhos aqui, eles são congruentes, eles são correspondentes, iguais, tá bom? Se esse ângulo é 90 graus, só sobra 90 para eu distribuir entre o ângulo D e o ângulo C. E se eles são iguais, eu vou ter que dividir esse 90 para 2. Então, esse ângulozinho aqui vai ser 45, esse outro 45. Deste modo, agora eu somo 60 que eu já tinha desse lado com 45 que eu encontrei desse lado. E o meu ângulo ACD, então, vai medir 105 graus, ok? Qualquer dúvida, toma nota, anota, coloca um destaque na tua resolução que quando retornarmos ao grupo de WhatsApp eu vou tentar esclarecer, ok? Peço que prestem bastante atenção para essa questão bastante visual aqui. Eu imagino que já deu uma observada nas questões, eu não vou trazer por quadro nenhum cálculo, então prestem bastante atenção no que eu estou falando e observem as figuras, tá bom? Na quarta questão nós temos, determine a medida de RSP, RPS. Esse ângulozinho aqui, só esse ângulozinho P, só esse aqui do meio, viu? Não estou falando do ângulo todo. Ele pede para que determine a partir dessa figura. E aqui nós temos uma figura que tem vários triângulos desenhados. Eu tenho esse triângulozinho aqui, eu tenho esse outro, eu tenho esse mais pequeno. Então, vamos partir da possibilidade que a gente tem para fazer a análise desse triângulo. Nós temos aqui um triângulo isósceles, aqui, PQR. PQR é isósceles porque esse lado é igual a esse. Se esse lado é igual a esse, a gente já viu na questão anterior, esse 40, ele vai se repetir aqui, Aqui eu tenho 40, tá bom? Só nessa partezinha aqui eu tenho 40. Do outro lado do mesmo jeito, nessa outra partezinha eu tenho 40. Guarde isso aí na mente de vocês. Cada coisinha desse vai valer 40. Então, se cada um desse vale 40, como é que eu vou saber esse ângulo aqui? Olha só, eu tenho esse triângulo que é maior. Estão vendo? Esse grandão aqui, que pega todos os triângulos. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Aqui eu já tenho 40, aqui eu já tenho 40, 40 mais 40 dá 80. Quer dizer, que esse ângulo todo aqui, esse todo, tá bom? Que pega tudo. Ele vai medir 100 graus. Guarda isso. Eu tenho aqui 100 graus. Lembra que só essa partezinha vale 40? E só essa outra partezinha vale 40? 40
mais 40, 80. Mas isso tudo aqui vale 100. Eu já tenho 80 do lado direito, do lado esquerdo. Eu sei que tudo vale 100. Quanto é que vai valer esse do meio, que inclusive é o que eu estou procurando? 40 mais 40, 80. Para chegar em 100 só falta 20. Isso significa que o ângulo RPS, que é o que eu estou procurando, vale 20 graus, ok? Eu peço que vocês prestem atenção nas figuras, porque o importante aqui é compreender onde é que eu estou colocando esses números, tá bom? O cálculo aqui na lousa, de contas simples, como 80 para chegar em 100, eu acredito que vocês já dominam com facilidade. Então, prestem atenção nas figuras. A quinta questão vai trazer para a gente, então, essa situaçãozinha aqui, ó. Sabendo que alfa é essa letrinha aqui, ó, é igual a beta, ou seja, esse ângulo aqui, beta, é igual a esse ângulo alfa. Guarda essa informação. E que o lado AB, o lado AB aqui, é congruente com o lado BC. Prove que o ângulo A, esse ângulo A aqui, é congruente com esse ângulo C. Como é que a gente vai provar isso, Everton? Simples. Olha só, essa figura ela monta dois triângulos. Ó. Um triângulo aqui na parte de cima, ABD, e um triângulo aqui na parte de baixo, BCD. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Por acaso, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Eu não disse que esse lado é congruente a esse? Eu não disse que esse ângulo é congruente a esse? E esse outro lado aqui é comum aos dois, então ele é congruente. O caso lado, ângulo, lado, diz que esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, esses ângulozinhos aqui, A e C, também são congruentes. E esse caso de congruência de triângulos é que prova que o ângulo A é congruente ao ângulo C, ok? Vamos agora observar a nossa sexta questão. Deixa eu só me organizar aqui na tela para não atrapalhar a visão de vocês, tá bom? Opa! Não vou interromper a gravação, vou continuar aqui para que o vídeo fique com o mínimo de cortes possíveis. Melhorou agora. Analisemos, então, essa sexta questão. A sexta questão traz para a gente o seguinte. Sabendo que esse lado CM, vamos caçar CM, CM está aqui, ó, CM, ó, CM, de M até o ponto C. É congruente a MB, MB está aqui em cima, ó. E que o ângulo B, cadê o ângulo B? É congruente ao ângulo C. Prove que AM é congruente a MD. Como é que eu vou provar que isso aí é congruente? Eu vou provar que isso aí é congruente provando que esse triângulo ele é congruente a esse outro triângulo. Como é que eles são congruentes? Pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, como é que esse ângulo é congruente? O ponto M é comum aos dois, por isso que eu garanto que esse ângulo é congruente. E dessa forma, sendo ele congruente, eu consigo provar para vocês, por essa análise, em que esse segmento de reta AM é congruente a esse segmento de reta MD, ok? Triângulos congruentes, todos os ângulos e todos os lados são congruentes. A ideia de eu ter a congruência a partir, por exemplo, aí de ângulo, lado, ângulo, é só para eu entender que existe a congruência. Mas quando eu digo que um triângulo é congruente, ele está congruente em todos os seus lados, em todos os seus ângulos, ok? Sétima questão. A sétima questão traz para a gente o seguinte. Observe o quadrado ABCD. Todo esse quadrado aqui, ó. E é importante chamar a atenção que eu estou falando de um quadrado. Isso vai servir para a gente daqui a pouco. E os triângulos AEF, esse triângulo aqui de cima, e GHC,
HC, esse triângulo aqui de baixo. Eu tenho um quadrado e eu tenho dois triângulos. Ele está falando dessas figuras. Podemos afirmar que os dois triângulos são congruentes. Podemos ou não podemos? Sim, nós podemos. E aí, por que nós podemos? Nós podemos pelo caso lado, ângulo, lado. Aí você diz, Everton, mas aí está destacado só os lados. Eu consigo ver esses lados, mas onde é que estão esses ângulos? Eu estou falando de um quadrado. Lembra que eu falei que a gente ia precisar lembrar que estava falando de um quadrado? Um quadrado ele tem todos os seus ângulos retos de 90 graus. Então, esse ângulozinho aqui ó, é congruente a esse. E os lados adjacentes a esse ângulo de 90 graus são congruentes. Aqui o 3, aqui o 3, aqui o 2 e aqui o 2. Dessa forma, eu garanto que esses dois triângulos são congruentes por esse caso lado, ângulo, lado. Na oitava questão, nós vamos ter aqui o seguinte. Mostre que todos os pontos pertencentes à mediatriz de um segmento equidistante externos deste segmento. Como assim, Everton? Todos os pontos aqui têm a mesma distância. Por quê? Porque no caso lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, porque é comum, a gente comprova a congruência desse triângulo. E todos os pontos pertencentes a essa mediatriz, a essa metade, eles têm a mesma distância entre si, por conta de que a gente está trabalhando aí com dois triângulos que são congruentes. A nona questão diz o seguinte. Demonstre a congruência das medianas traçadas dos vértices da base de um triângulo isósceles. Tem um desenho aqui do lado que ajuda a compreender o que está se pondo. Ó, eu tenho aqui um triângulo isósceles, onde eu tenho dois lados iguais, e eu tenho as suas mediatrizes traçadas desses pontos aqui. E aí a gente observa, ele pede para que você demonstre a congruência das medianas traçadas a partir dos vértices da base. Está aqui ó, os vértices da base, ó, e quando eu traço as medianas, eu garanto a sua congruência. Por quê? Porque eu estou trabalhando, quando eu traço essas medianas, com um triângulo também isósceles, um triângulo equilátero que vai partir aqui ó, e tem as suas medidas iguais. E aí, a partir desse desenho, eu já consigo provar para vocês que essas medidas elas são congruentes entre si, tá bom? Décima e última questão do nosso exercício pede que a gente demonstre que esse lado AB, demonstre que AB é congruente a CD, ou seja, AB aqui ó, é congruente a CD, sendo que o triângulo BCE, aqui o triângulo BCE, cadê ele? BCE, esse triângulo aqui do meio, é isósceles, ou seja, ele tem todos os seus lados iguais, tá bom? O ângulo A é congruente ao ângulo D, esse ângulo A é congruente ao ângulo D, e alfa é igual a beta, esses ângulos de dentro. Como é que eu posso demonstrar que AB, esse pontinho aqui, é congruente a CD? A partir, pessoal, da ideia da congruência de triângulo de lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, esse lado aqui é comum, ele é isósceles, então esse lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. Ó. Se ele é congruente, eu provo então que esse AB é congruente a esse CD, tá bom? Pessoal, como eu falei para vocês, esse é um exercício bastante visual. É muito importante que vocês observem. Se teve dúvida, volta. Tenta ver ali onde o meu mouse está correndo dentro da figura para que a gente consiga analisar e compreender bem essas ideias das congruências e tudo mais. Agora, a gente vai retornar para o nosso grupo de WhatsApp para dar continuidade à nossa aula, para fazer agora a parte 2 desse TD de revisão, que agora vai pegar um pouquinho mais a parte de quadriláteros. Mas, obviamente, se você tem alguma dúvida, se você teve alguma dúvida, a gente retorna agora para o WhatsApp para tentar sanar essas dúvidas e esclarecer o máximo possível. Até porque agora a gente vai
concluir esse capítulo e partir para um novo conteúdo, entendendo que vocês compreenderam e que não tem dúvida quanto a essa parte aqui de triângulos e congruências de triângulos e tudo mais, e toda essa importância a respeito da análise das figuras, tá bom? Retornamos agora para o WhatsApp e estou aguardando vocês lá.